Você sabe o que é anorexia e como fazer o tratamento? Então fique neste vídeo que nós falaremos sobre isso. Meu nome é Janaína Siqueira, sou diretora e psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e venho aqui para a gente falar um pouquinho sobre um tema tão interessante, anorexia. Solta a vinheta. Transtornos alimentares é uma perturbação persistente a respeito da forma e de como que ocasiona essa alimentação. É um consumo ou uma quantidade alterada da alimentação que o paciente ingere. Ele compromete tanto a saúde do próprio paciente como a relação social entre ele, as pessoas que convivem, os familiares. É algo que, quando instaurado, pode ocasionar muito sofrimento. Sobre a prevalência dos transtornos alimentares, ela aumentou em termos de 25%. E 20% dos indivíduos nestes 100% recebem tratamento. Então nós temos 80% das pessoas sem às vezes nem saberem que possuem esse transtorno. 13% são meninas. Agora, para você, profissional da saúde, como fazer o diagnóstico? O mais importante é você observar qual é o fator motivador daquele paciente que está te procurando atendimento. É ele que está te procurando? É a família? Ele consegue observar quais são esses sintomas, quais são os sofrimentos que ele apresenta frente a essa alimentação? Esse é um dado importantíssimo para que você possa fazer um diagnóstico diferencial a respeito se trata de uma bulimia, uma compulsão, uma anorexia ou então até mesmo o que nós nomeamos de comer transtornado. Neste vídeo nós vamos falar sobre a anorexia, onde você vê claramente que há uma restrição da quantidade e da qualidade da alimentação ingerida por esse paciente. Ela é comum acontecer após a entrada da adolescência e até por volta dos 40 anos. Ultimamente, no meu consultório, eu tenho percebido que tem chegado pacientes acima de 40 anos com anorexia, que quadros que às vezes eram já ocasionados no início da adolescência não foram tão tratados e agora sim eles abriram, causaram realmente danos e perdas consideráveis na saúde física e mental desses pacientes. Geralmente o paciente com anorexia, ele tem uma característica mais voltada para um controle. Muitos deles acham que eles são muito mais corpulentos, às vezes até mais obesos do que realmente são. Essa distorção da imagem que a gente nomeia, ela pode estar presente na anorexia, mas existem casos onde a pessoa pode ter medo não necessariamente de como ela está agora, mas que se ela não tiver um controle rígido a respeito da alimentação, uma contagem calórica muito forçada, ela pode vir a ganhar peso e aí ela sair de um quadro de anorexia e passar por uma obesidade. Geralmente esses pacientes são aqueles que já foram obesos ou então já tiveram sobrepeso. Por conta disso, eles passam a ter esse comportamento anoréxico. A partir daí, o medo de voltar àquela sensação de não fui aceito, aquilo me incomoda, o excesso de peso, a baixa autoestima, faz com que esse transtorno que a gente nomeia de anorexia se mantenha e perdure por muitos e muitos anos. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal do YouTube do Mesme e nos seguir nas redes sociais. Os sintomas da anorexia são: recuse manter o peso corporal em um nível igual ou acima do esperado, negação do baixo peso corporal, medo intenso de ganhar peso, visão distorcida negativamente sobre si a respeito de quando há um aumento de peso, amenorreia. Isso já não é mais um critério diagnóstico. Caso vocês vejam algum artigo, livro falando sobre isso não acontece mais. É comum que pacientes com anorexia parem a menstruação. Isso acontece porque vai ficando com tão pouca gordura no organismo que ela deixa de fazer com que a pessoa tenha menstruação e assim ela não possa engravidar. Porque o que alimenta o bebê é a gordura corporal da mãe. Então imagina alguém com baixa gordura, desnutrida, vai engravidar. E isso acontece então para um mecanismo de defesa e também é um critério para gravidade. Mas eu, por exemplo, tenho pacientes com anorexia que continuam menstruando normalmente. Alguns pacientes com anorexia, eles manifestam quadros depressivos e ansiosos associados ao transtorno alimentar.
Dieta e jejum sem acompanhamento nutricional ou médico é muito comum que aconteça. Outra coisa muito importante observar: se tem feito exercícios de forma exagerada. Às vezes a gente encara a atividade física como algo sempre positivo, mas nesses casos não. É sempre voltado com a ideia de perda de peso, com queimar alguma caloria ingerida, e às vezes os pacientes nem assentam. Quadros graves de anorexia, já tive pacientes que eu atendi a pessoa em pé, porque quem assenta é gente preguiçosa e a pessoa em pé perde caloria. Então dava muitas voltas pela cidade. A pessoa às vezes tem paciente que sobe e desce de escada todos os lugares que vão. Nesses detalhes é muito importante que você acompanhe a dinâmica do paciente. O tratamento para anorexia é muito importante que seja multidisciplinar. Não tem como você tratar o seu paciente sozinho, só um profissional, porque implica em termos físicos. Então a gente precisa de um médico para acompanhar, aonde tem que fazer vários exames nisso, porque é o transtorno psiquiátrico que mais mata. A mortalidade dele é altíssima. É necessário que uma intervenção médica aconteça. Além disso, a parte psicológica, porque não existe medicação, por exemplo, para anorexia. Não tem padrão ouro de medicação. O que a gente trata na anorexia pode ser os quadros comórbidos, como depressão, ansiedade ou algum outro transtorno que apresente. Mas para anorexia, o trabalho psicológico ele é fundamental, onde a gente acompanha o quadro de autoestima, como que desencadeou isso, faz uma orientação familiar que é fundamental. Não tem como esse paciente tratar de uma forma sozinha, precisa que a família ou os familiares estejam inseridos nesse tratamento e, além disso, também na observação de como que está o desenrolar da vida social desse paciente fora da casa. Os relatórios alimentares são importantes para que o paciente tenha consciência e o profissional de saúde saiba acompanhar quanto está e como está essa ingesta calórica. Pesar de forma recorrente para saber se esse paciente está perdendo ou ganhando peso. Agora, uma coisa importante: o paciente não deve pesar, porque ele fica às vezes num controle muito maior. As nutricionistas ou os médicos que acompanham ao pesar, eles costumam às vezes não mostrar o peso. Para quê? Para que isso não seja um gatilho de ansiedade e assim uma recusa maior. Tomar cuidado com as roupas antigas, as roupas que são muito pequenas. Pacientes que chegam a vestir 34, 32, às vezes 36, a gente tem que orientar que essa família retire essas roupas muito pequenas, coloquem só calças larguinhas, blusões mais largos. Para quê? Para que ele não fique medindo se a barriga está ficando um pouquinho maior ou o quadril. Existem formas também de medidas que esses pacientes usam com fita métrica, às vezes linha, coloca assim uma linha para saber quanto que está a espessura do braço. Então, todos esses cuidados são interessantes que aconteçam em conjunto com a equipe, juntamente com a família. Se você tem interesse nesse tema, no NESMA a gente vai ter outros vídeos falando a respeito de transtornos alimentares. E você gostou desse vídeo? Quer saber mais? Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, dicas, o que você quiser saber para o NESMA poder te responder. Aqui na tela também ficará outros vídeos bem interessantes que você gostará de assistir.